Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 6. Quero ler com você o versículo 48, esse versículo enorme da palavra de Deus. Palavra de Jesus. João capítulo 6, versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. Tem mulheres aí? Mulheres, recitem essa palavra de Jesus, digam juntas. Eu sou o pão da vida. Homens, vocês estão por aí? Digam juntos, vamos lá. Eu sou o pão da vida. Homens e mulheres juntos, vamos bem forte. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Amém? Agora, quem tem esse pão é próspero. E quem não tem é pobre. Pensa comigo. Quando você pensa em pão, o que vem à tua mente? Vamos pensar um pão? Vamos fazer uma anatomia do pão hoje? Uma pãologia hoje? Hein? Pão. Características do pão. Gostoso. Amém. Não vamos falar dos adjetivos, mas do pão em essência. Alimento. O que mais? Só alimento? Oh, vocês são profundíssimos. Vou anotar aqui para não esquecer tudo que vocês falaram aqui. Mas o que? Além de alimento? Não precisa, irmão. Comunhão. É só alimento. Aí quando a gente pensa pão, esse texto é tremendo. Eu sou o pão da vida. A gente não para para pensar. Quando a gente pensa pão, pão é a razão da vida. Afinal de contas, por que você acorda de manhã cedo e dorme de noite tarde? Para quê? Para ganhar? Diga, o quê? Pão. Você acorda de madrugada. Alguém aqui acorda às 5 horas da manhã? Gente, só tem peão, né, gente? Glória a Deus. Ou empresários, né, irmão? Empresário trabalha para burro, né? Alguém acorda antes de 5 horas da manhã? Ó, tem um monte de gente. Que hora que você acorda, irmão? 15 para as 5. Alguém acorda antes de 15 para as 5? O irmão que acorda mais cedo para ir para o trabalho hoje vai ganhar um CD dessa mensagem de graça. Hoje eu vou dar. Que hora que você acorda? 3 horas da manhã? Se mentir, você vai ser assaltado essa semana, irmão. 3 horas, né? Tá bom. Alguém acorda antes de 3 horas? Você acorda antes de 3 horas, cara? Que hora que você acorda? 2 horas da manhã? É verdade, irmão? É, irmã? Você é a esposa dele? É verdade? Boa, irmão. Alguém acorda antes das 2 aí, irmão? Deixa de ser mentiroso. Irmão, quando acabar a mensagem, procura o Jorge, está lá na cabine. Dê seu nome a ele, que a mensagem dessa noite é de graça para você. Você é um trabalhador de Deus. Agora, quem trabalha aqui acorda depois das 8? É Marajá, né, mano? Que bênção. Oh, glória. Ser chefe é uma bênção, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Agora aqui, independente do nosso horário, quem acorda às 2, quem acorda às 10, acorda todo mundo pela mesma razão: ganhar o pão. O pão é a razão da nossa vida. Jesus está dizendo o quê? Eu sou pão. Quando a gente pensa pão, a gente está falando de prosperidade. Pão simboliza prosperidade, porque pão é feito de trigo, e trigo na cristandade é sinônimo de prosperidade. Jesus está dizendo: quem me tem encontrou a razão da sua própria existência, e quem me tem tudo e tem prosperidade. Portanto, quem tem o pão, pensando pão, está pensando, portanto, naquilo que é essencial na vida humana. Não se vive sem pão. Irmão, a gente vive até sem amor. Se tua mulher te largar, você sobrevive. Se teu esposo te largar, você sobrevive. Se teu filho for, você sobrevive. Se tua mãe e teu pai forem, você sobrevive. Mas você não pode viver sem pão. Jesus disse o que mesmo, irmão? Eu sou o pão. Por isso que a tua vida tem essa desgraça que está aí. Tem tudo, não tem? Tem Jesus? Não. Atendi sexta-feira uma mulher aidética. Vocês viram o testemunho na semana passada
da irmã que foi curada de AIDS aqui, mostrei os exames para vocês. A prova da cura de Deus estava lá. Saiu na internet tudo, recebi um monte de e-mail de gente testificando de Deus. Coisa abençoada da internet, meu irmão. Como é que a gente tem retorno da internet? Coisa extraordinária. E aí uma irmã me procurou, eu estava na igreja, estava estudando, ela perguntou se tinha um pastor, eu estava aqui, eu atendi. E ela falou assim: pastor, eu sou soro positivo. Tenho 28 anos. Já recorri em tudo que é canto buscando a minha cura. E não consegui ser curado em lugar nenhum. Por último eu vim parar aqui na sua igreja. Aqui tem que dar certo. Eu falei: olha senhora, não vai dar. Deus não é um pobre coitado que precisa do seu clamor quando você menos ou mais precisa dele. É você que precisa dele. E a gente só consegue sentir as bênçãos, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, a alegria de Deus, a bondade de Deus, a unção de Deus, toda a sorte de bênçãos espirituais da parte de Deus, quando a gente se relaciona com Ele na qualidade de pão. E pão a gente come todo dia. Irmão, acorda de manhã cedo. Quando você está acordando, a amada já está na cozinha, quem sabe, esquentando aquela água. Lá em casa a gente faz café num coador de pano, sabe? Aquele velhão, pretão. Bonzão, né, irmão? Uma benção, né? Ô, glória. Aí você está acordando, espreguiçando, né? Tá saindo das tuas costas ainda, né? Os demônios da preguiça. E aí você já está lá no quarto, então no banheiro, escovando o dente, aquele cheirinho do café já começa a inundar com uma unção de Deus o teu quarto, o teu banheiro. Fresquinho, irmão. Já passou por isso, irmão? Claro, você é brasileiro, irmão, carioca. Aí você, quando vai para a cozinha, aí o cafezinho já está pronto, mas o cafezinho já é uma bênção. Você imagina, o filho já acordou. Isso não existe mais, mas antigamente acordava o filho, acordava mais cedo. Ou a mulher então era mais submissa, né? Aí ia na padaria comprar pão. Vou comprar pão para o meu marido, tadinho. Ele vai sair para trabalhar, tem que ter um dia cheio. Vou acordar mais cedo, vou lá na padaria, comprar um pão quentinho para ele. Hoje não existe mais, viu, irmão? Mas já foi tempo, né? Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Irmão, catuca a tua mulher. Mulher, escuta aí, mulher. Fala bela aí. Aí, além daquele cheirinho de café, aí tu chega, tem aquele pão quentinho, irmão. Aí tu bota a manteiga assim. O que a manteiga faz? Diga assim: ô glória. Hein, irmão? Melhora o café ou não melhora? Melhora. Pão. A gente come pão todo dia. As irmãs tiram o miolo, lógico. Fica melhor ainda, né? Porque miolo faz um mal para a orelha terrível. Pão. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou o que, irmão? Pão da vida. Pão se come todo dia. Se não comer pão todo dia, morre, adoece, emagrece, tem inanição. Ou a gente opta por relacionar-se com Ele todos os dias, fazendo dele o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo. Ou a gente faz dele alguém com quem se convive todo dia, desde de manhã até o final da noite, porque a gente come pão de manhã, a gente come pão muitas vezes na hora do almoço, a gente tem aquele pãozinho à tarde, né? É o lanchezinho, e às vezes tem um pãozinho do final da noite. Muitos de vocês vão comer pão hoje ainda. Eu saio daqui hoje, está frio, vou comer um mocotózinho ali na Sulacap. Aí junto com o mocotózinho tem que ter o quê? Pãozinho, irmão. Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm sentido falta na vida, vocês têm tido vida amarrada, vocês têm tido, muitas vezes aos olhos dos homens, vidas abertas, mas você não consegue gozar dessa vida, porque você não se relaciona comigo. Você só me vê como um supermercado existencial, que quando a tua despensa esvaziou, você recorre a mim para pedir, ou muitos para comprar. Só que o Deus da Bíblia não se vende. Aí Deus diz: eu não sou um supermercado existencial, eu sou um ser que quer andar contigo, quer se relacionar contigo, quer ter contato vital contigo todos os dias, porque Jesus disse o que, irmão? Eu sou o pão da vida. Agora, quando eu tenho esse pão, o que esse pão gera em mim, irmão? Porque quando eu como pão de trigo, esse pão me dá sabor ao paladar, me dá alegria ao paladar, ele enche o meu estômago, me capacita para caminhar durante algumas horas, mas daqui a pouquinho a força desse pão acaba e eu tenho que fazer o que de novo? Comer mais pão.
E aí esse novo pão que eu comi ao meio-dia me capacita mais uma vez para caminhar, para trabalhar, para correr, para suar por mais algumas horas, mas aí daqui a pouco o combustível desse pão acaba e aí eu tenho que fazer o que de novo? Comer pão. Você já parou para pensar quantas toneladas de pão você já comeu na tua vida inteira, irmão? Soma tu desde que tu nasceu até hoje, tu que está com 200 anos de idade aí, vê quantos pães, quanta tonelada de pão você já comeu. Mas está sempre tendo que comer mais. Agora, o que o pão de Deus faz conosco? O que o pão de Deus gera em nós? Jesus está dizendo, olha, vocês vivem atrás de pão. A razão da vida de vocês é pão. Vocês acordam de madrugada, dormem de madrugada atrás do pão. Vocês querem dar muitos pães aos seus filhos. Vocês querem ter muitos pães na sua despensa. Vocês não querem jamais que o pão falte na vida de vocês. Aí Jesus vem dizer assim, olha, eu sou o pão da vida. Num outro versículo nesse capítulo ele diz, vossos pais comeram o pão, que era produto do maná do deserto, mas voltaram a ter fome. Aí vem Jesus e diz, eu sou o pão da vida. E quem come desse pão, nos ensina ele nos versículos seguintes, o quê? O que você que já comeu desse pão, recebe como virtude desse pão? O que você que ainda não comeu desse pão, caso coma, pode ver gerado na tua vida como produto desse pão? Se Jesus diz, eu sou o pão da vida, veja que coisas tremendas. Quando eu acho esse pão, quando eu como esse pão que é Jesus, esse pão primeiro me livra do salário merecido. Ih, que isso, pastor? A gente trabalha para ter salário, mas tem um salário que nenhum de nós gostaria de receber. E esse salário está escrito lá em Romanos 6:23. Não precisa abrir não, que você sabe de cor. Você pode fechar os olhos e citar de cabeça. O salário é a morte. Qual é o salário do pecado, irmão? Diga morte. Agora mais adiante o texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Diga assim, eu pequei. Porque a Bíblia diz, todos nós pecamos. Porque todos pecaram. E diz que o salário do pecado é o que, irmão? A morte. Então o que é a morte? O salário do pecado. Por que o homem morre? Por causa do pecado que foi introduzido no jardim. A gente morre por causa do pecado. O que é morte? É salário do pecado. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver e viver com abundância. Nós morremos por causa do pecado. Todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é salário do pecado. Agora esse texto diz, irmãos, no versículo 50, número 50, veja lá. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer, o que leia? Não morra. Para o que dele comer o quê? Não morra. Diga assim, se eu comer o pão de Deus, eu não morro. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Aí Jesus vem assim, olha, vocês estão morrendo porque ainda não comeram o pão da vida, que sou eu. Eu sou o pão da vida. E quando eu como o pão da vida, esse pão da vida me livra do salário merecido, porque eu sou pecador. Eu tenho como salário a morte. Eu tenho como salário a morte que pode ser tida e a vida, não só como morte, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas como a ausência da vida. Aí você fala assim, mas quer dizer que se eu aceitar Jesus eu não vou morrer? Ah, pastor, o senhor não vai morrer? Claro que eu vou. Posso morrer daqui a 5 minutos, daqui a 30 segundos. Eu espero viver uns 112 anos. Com saúde, irmão. Fazendo de tudo. O mesmo que eu faço hoje. Eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero viver muito. Porque eu sei que eu vou morrer porque eu sou pó. Agora, de que morte Jesus está falando? Não está falando só da morte biológica, não adianta, irmãos. Nós vamos nascer, a gente nasce hoje por causa do pecado para morrer. A gente é uma florzinha que é plantada no jardim, ela frutifica, ela brota, ela cresce, daqui a pouco ela começa a tombar. A vida é essa curva aqui, ó. Você nasce para morrer. Depois que você nasceu, você já está a caminho da morte. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, você não precisa morrer antes da morte chegar. Não temos falado sobre isso aqui repetidas vezes, irmão? Porque a morte da qual Jesus fala aqui é a ausência da vida. Porque existe muita gente aqui me ouvindo. Existe muita gente aqui vendo o pastor pregando. Tem muita gente aqui que deu oferta aqui. Tem muita gente que cantou aqui, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. E está morto. Tem um monte de gente aqui respirando. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Tem um monte de gente aqui bem vestida, tem um monte de gente aqui bem calçada, tem um monte de gente aqui bonita, cheirosa, morta. É possível que você esteja sentado do lado de um defunto,
Do que o senhor está falando, pastor? Você vai lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus falando à sua igreja: digo-vos que tem fama de que vives, mas estáis morta. E ele está falando com uma igreja. Sabe de que igreja é aquela? Igreja religiosa. Gente que cantava, gente que aplaudia, gente que acendia a vela, gente que passava incenso, gente que botava pipoca na esquina, gente que glorificava, gente que dizia debaixo do meu pé, gente que frequentava a igreja, gente que pregava atrás do púlpito, gente que abria a palavra, gente que era igreja. E Jesus diz assim: tem famas de que vive, mas estás morta. Porque Jesus está dizendo que vida vai além da respiração, vida vai além do oxigênio, vida vai além da biologia, daquilo que é biológico, vida vai além daquilo que é psicológico, vida vai além daquilo que os nossos olhos veem, de modo que eu posso estar respirando, eu posso estar com a minha agenda completamente atribulada, eu posso estar com o meu bolso completamente cheio ou vazio, eu posso estar muito bem vestido ou nu, mesmo assim morto, porque a minha vida não tem significação. Eu não nasci só para comer e para beber, eu não nasci só para trabalhar, eu nasci para ter paz no meu espírito. Eu nasci para achar a significância do meu ser, da minha essência. Recebi um e-mail de uma pessoa essa semana, que ele me fez uma pergunta extremamente filosófica. Ele é advogado. E ele me fez uma pergunta que eu reporto a vocês. Ele disse assim: meu pastor amado, o simples fato de existir, pergunto, é produto do amor de Deus ou é uma arbitrariedade da parte dele? Eu não escolhi existir. Ninguém me perguntou nada. Mas eu existo. E ele colocou embaixo: pastor, eu não quero existir. Eu não tenho vontade de existir mais. Eu não tenho vontade de acordar amanhã. Sou bem sucedido, tenho tudo. Eu conheço a história dele. E é um vitorioso aos meus olhos, aos olhos da sociedade. Mas lá na essência dele diz: pastor, Deus usou de arbitrariedade comigo, porque ele não me perguntou nada. Eu não tenho vontade de acordar, eu não tenho vontade de ganhar dinheiro, eu não preciso de mais. Eu não tenho vontade de mais nada, eu não queria existir, a minha vida não tem sentido. Eu ainda não respondi porque eu não sei o que responder ele ainda. Esse é um tipo de e-mail que a gente não pode responder na hora. Aliás, eu não respondo nenhum na hora. São centenas e centenas dele por semana, por isso eu demoro a responder e-mail, respondo cada um deles. Deus foi arbitrário comigo, porque eu não quero existir. Ou seja, porque tudo que ele faz é existir mesmo. Ele não vive, ele está morto. Porque a vida de um homem, diz a palavra, não consiste num bem que ele amealha, não consiste nos amigos que ele constrói. A vida de Deus se estabelece dentro do nosso peito, dentro do nosso ser, dentro do no âmago da nossa existência. É aquilo que faz com que a chama de Deus esteja acesa, de modo que essa chama me responde a razão da minha existência. Por que que ele me permite consumir oxigênio, roubando oxigênio de gente que gostaria de estar desfrutando desse oxigênio, mas não pode? Tem muita gente andando por aí, casada por aí, gerando filho por aí, mas que está morta, que está no meio da massa, como que se fosse feliz com uma massa, mas não está se sentindo massa no meio da massa, se sente um inútil. Vira e mexe a agonia toma o seu peito, vira e mexe a angústia toma o seu ser, vira e mexe as questões da vida que não tem respostas, começam a invadir o seu coração, e ele começa a sentir uma agonia terrível. E aí acontece que vocês já me ouviram falar aqui, o número de suicídios nesse planeta aumenta assustadoramente. Aí Jesus está dizendo assim: olha, quando a gente encontra o pão da vida, ele nos livra do salário merecido, que é a morte. E há tanta gente querendo se livrar da morte eterna, tanta gente querendo se livrar do mal, tanta gente querendo dar sentido à sua vida por tantas formas, mas formas que não podem gerar vida na tua vida. Tem muita gente que acha que vai ter vida porque faz boas obras, faz caridade, porque é bonzinho. Se eu sou bonzinho, se eu dou esmola, se eu faço caridade, então eu vou me sentir uma pessoa útil, uma pessoa boa, e Deus vai me recompensar, irmão. A Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E quer saber, irmão, graças a Deus que a gente não é salvo pelas obras. Eu vou explicar a você por quê. Se a gente fosse salvo pelas obras, ou por causa da nossa bondade, quem é bom 24 horas por dia? Quem faz o bem o tempo inteiro? Quem aqui que nunca praticou mal? Pela lei,
Você pode ter 100 anos de idade e viver os 100 anos sem cometer um crime sequer, um delito. Mas aos 100 anos você comete um delito. Pergunto, a lei vai considerar os 100 anos de 100 delito que você teve? Ela vai julgar você pelo delito cometido. E se você for achado culpado, você vai ser condenado. Agora você que está aqui se acha muito bonzinho. Você é bonzinho o tempo inteiro? Teus pensamentos são sempre pensamentos bons? Tuas intenções são sempre intenções boas? Você nunca foi mesquinho? Você nunca usou a tua língua para maldizer alguém, para falar mal de alguém de forma injusta? Você é perfeito nas tuas obras? Quem é perfeito nas suas obras? A gente acha que porque a gente é bonzinho, a gente vai ter vida. A gente é bonzinho, a gente vai ter prosperidade. A gente é bonzinho, a gente vai ser livre das angústias do ser. Engano. Há muita gente pensando que vai ser livre das angústias do ser por causa de religiosidade. Vou acender uma vela para o meu santo. Irmão, desculpa aqui, irmão. Eu estou em casa, então a gente põe em casa, a gente fica à vontade, né, irmão? Você bota uma vela aqui para o teu santo. Se teu santo precisa de vela, entenda aí como você quiser, irmão. Eu vou botar uma aguinha aqui para o outro santo. Teu santo precisa de água, irmão. Sabe o que o pão da vida diz? Ele diz, eu sou o pão da vida. E ele diz também que ele é a luz do mundo. E ele diz que ele é a água da vida. O teu Deus precisa de vela. Jesus diz, eu sou a luz. O teu Deus precisa de água. Jesus diz, eu sou a água. Teu Deus precisa jogar a linha na esquina. Jesus diz, eu sou o pão. O Deus indiano lá, segundo falou o pastor pela manhã, os adeptos dele estavam trocando a roupa dele. Jesus nos dá vestes novas. O teu Deus tu carrega na tua carteira. Nosso Deus nos carrega no colo. É o pão da vida. Ou você come do pão, ou as angústias do ser se perpetuam. É Jesus ou morte, irmão. O pão que você come, as coisas que você angaria com o seu trabalho de madrugada a madrugada, tuas riquezas, teu luxo, teus canudos na parede, teu intelectismo, tudo isso só podem trazer algum conforto ao teu corpo. Mas tu não é só corpo, tu tem uma alma, tu tem um espírito batendo dentro de você, tu tem um mundo subjetivo, dentro do qual nota de 100 reais não entra. A gente não come dinheiro. Dentro do qual o teu apartamento em Copacabana não pode entrar. As muitas mulheres da tua vida não podem entrar. Teus melhores amigos, os mais sinceros, não podem entrar. Tu tem uma alma que só o pão da vida pode saciar. Ou você se convence disso, ou você fica atolado nas angústias do ser. Essas angústias que você tem que esconder para ser aceito pela sociedade. Ninguém sabe que você está nessa desgraça, né, irmão? Né, amigo? Né, amiga? Porque você vende uma imagem de perfeição e de vitória. Mas Jesus hoje está dizendo para você, olha, você engana todos, menos a si mesmo e a mim. Por isso ele diz, eu sou o pão da vida, o único que pode te livrar da morte. Não da morte biológica tão somente, mas dessa morte que antecipa-se à morte biológica, que te permite estar vivendo por aí, vivendo, não existindo, porque existe uma diferença entre viver e existir. Existindo por aí, mas sem sentido na vida. Nos livra do salário da morte. Esse pão ainda, em segundo lugar, nos capacita, nos habilita para vivermos a vida. Se de um lado ele nos livra da morte, por outro lado nos capacita para viver a vida. Porque, como eu falei, estar livre da morte não é estar livre para viver. Como eu falei, não estar morto não significa estar vivo. Eu posso não estar morto, mas posso não estar vivo. Eu posso ter perdido o gosto. Aconteceu com Davi. Por causa do pecado, salário do qual é a morte. Ele faz uma oração no Salmo 53. Oração de Davi. 51. E ele ora ao Pai e diz assim, Pai, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Davi perdeu a alegria. Davi foi acometido por uma depressão, por uma angústia, por um vazio. O chão sumiu de debaixo dos pés dele. O mundo perdeu a cor, perdeu o sentido, perdeu o odor. Tudo que o cercava perdeu o sentido. E ele começou a perceber que ele tinha tanto, mas na verdade não possuía nada.
Ele disse: Senhor, eu tenho tudo que um ser humano precisa para que aos olhos humanos todos digam, ele tem tudo para ser feliz. Mas ele está dizendo: Pai, tudo isso que representa felicidade para as nações não tem conseguido trazer alegria ao meu coração. Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E quando a gente fala de alegria, a gente está falando daquilo que a própria Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem alegria, irmão? Quando eu me encontro com alguém que quer sempre discutir fé, e eu nunca discuto fé, se você parar na minha frente e falar, tua fé é errada, tá bom. Não se discute a imagem da Baía de Guanabara, vista do Pão de Açúcar, com quem é cego. Perder tempo. Não se discute corrida de 100 metros com quem não tem perna. Eu não perco um segundo da minha vida discutindo religião. Aliás, eu não discuto quase nada. Tanta coisa boa para fazer na vida e a gente está discutindo religião, discutindo fé, quem tem razão. Mas sempre quando tem aquele que quer prevalecer contra mim, eu sempre pergunto o seguinte: você é feliz? Essa é uma pergunta crucial, irmão. Quando você faz essa pergunta, seja para o patrão, para o coronel, seja para quem quer que seja, a gente sente logo a face, a sobrancelha modificando. A gente percebe as rugas da testa se modificando. Tá bom, se é certo, se é errado, se é, se não é, se foi, se não foi, se crê, se não crê. Você está aí discutindo e murmurando e vomitando. A questão é a seguinte: você é feliz? Só é feliz quem vive, não é feliz quem existe. Só é feliz quem comeu do pão da vida. No versículo 51, irmão, diga lá, olha que coisa interessante. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, leia outra palavra. Diga, viverá para sempre. De um lado ele não morre, de outro lado ele vive. A vida que é produto do pão de Deus. Agora, se eu penso estar vivo porque tenho, mas não tenho o pão de Deus, eu tenho que entender que a vida não é ter, a vida é ser. Só pode viver quem é. Ah, eu tenho muito. Você tem e é o quê? Fale de você para você mesmo. Quem é você? Veja como é difícil nos autodefinirmos. A primeira coisa que a gente fala, uma pergunta que a pessoa fala, quando a gente pergunta quem ela é. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver alguém aqui. Perguntar, quem é você? Flavão. Flavão. O nome dele é Flávio. Quem é você? Eu sou o Flávio. Não, esse é o seu nome. Se eu perguntar, seu Flávio, o que mais você pode dizer de você? Ah, eu sou jogador de futebol. Não, essa é a sua profissão. Minha identidade é... Não, esse é o seu número. Ah, eu moro na rua tal, tal. Não, esse é o seu endereço. Eu sou da igreja Batista Betânia. Não, essa é a sua igreja. Eu estou perguntando quem é você. Difícil, né, irmão? Sabe por quê? Porque na maioria dos casos nós não somos. A gente tem. E aí a nossa condição eterna não muda. Muitas pessoas vêm à igreja pedindo de Deus, só não pede o pão de Deus. E ele chega aqui e diz, Senhor, eu preciso de um Vectra 2004. Meu Fusquinha é 61, Deus. Não aguento mais empurrar esse carro. Não aguento mais essa Fiat 147, Senhor. Se pingar água nela, ela para. Ó Deus, uma vez eu passei na Avenida Brasil, cuspiram no chão, passei no cuspe, o carro parou. Senhor, eu quero um Vectra 2004. Deus é tão bom, às vezes ele dá um Vectra. Recebe, irmão, um Vectra 2004? É muito bem. Antes você andava de Fiat 147, sem o pão da vida, morto, indo para o inferno. Então, tu ia de 147 para o inferno. Agora você tem um Vectra. Vai de Vectra para o inferno. Vai mais rápido, irmão. E não para no caminho. Ó Deus, eu moro naquela casa que não tem telhado. A minha casa é igual aquela daquela musiquinha. Era uma casinha muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Tua casa não tem nada, né, irmão? Ó Deus, eu preciso de uma casa lá naquela cobertura. Aí tu ia para o inferno morando num barraco. Agora tu vai para o inferno morando na cobertura na casa, na Zona Sul. Senhor, eu preciso de um aumento, eu ganho salário mínimo. Agora tu ia para o inferno ganhando salário mínimo. Agora tu vai para o inferno ganhando 10 mil reais por mês. Mudou o quê? Nada. O pão da vida, ele nos capacita para viver a vida. Desfrutar dela na sua essência e não na sua periferia. Porque o homem não é medido pelos bens que ele tem. Porque os bens são uma bênção se eles são nossos servos e nunca se tornam nosso Senhor. Porque geralmente o homem sem o pão da vida acaba por ser possuído por aquilo que ele possui.
vira um escravo do ter, vive vendendo imagem para os menos abastados, ou vive sustentando aquela imagem de miserável para obter migalha dos mais abastados. O Senhor está dizendo: olha, não é isso que eu tenho preparado para você. Paulo diz que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, olho não vê, ouvido não ouve, coração não sente. Ele está falando de coisas que são do campo do ser, coisas espirituais, coisas que não tem nada a ver com coisas. E nós precisamos entender isso. Ele disse: olha, quando você come do pão da vida, esse pão vai te dar liberdade para que você viva abundantemente, para que você seja próspero na tua vida. Porque próspero para Deus não é quem tem, é quem é. Feliz para Deus não é quem tem, é quem é. Basta que você leia as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os que são mansos. Bem-aventurados os que são sedentos por justiça. Bem-aventurados os que têm... que mais? Os que choram. Bem-aventurados os que são os misericordiosos, os mansos, os justos. Esses são felizes, os que são. Agora você é o quê? Ah, eu sou o Neil. Não te perguntei isso. Eu sou o Neil que tem um polo. Ah, não te perguntei isso. Ou seja, o que você tem não vale nada. O que você possui, de fato você não possui, porque o que você possui alguém pode tirar de você da noite para o dia. A vida não se resume naquilo que a gente tem. Eu preciso ser em essência. E eu sei a obra espiritual que Ele tem feito dentro do meu ser, de modo que os títulos que eu tenho não podem mudar o que eu sou, seja ele de honra diante dos homens, seja ele de vergonha diante dos homens, porque para Deus o que interessa é o que nós somos diante dEle, não o que nós somos diante dos homens. E o que você é? Não sei, pastor, porque você nunca comeu pão. Você não é livre para viver a vida, para desfrutar do que Deus tem te dado. Não, eu sou livre sim, pastor. Faço o que eu quero, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero. Sou livre para fazer tudo. E você acha que liberdade é fazer tudo que você quer? Trabalhava numa repartição, meu chefe fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu brincava com o Alexandre: esse cigarro vai te matar. Você precisa largar esse cigarro. Você precisa largar esse cigarro. Esse negócio mata. Um dia ele estourou comigo: nem eu vá plantar batata. Ele não falou plantar batata. Falou algo mais educado. Você vive falando que cigarro vai matar, que cigarro vai matar, cigarro vai matar. Pá, eu já sou de maior, eu sei o que eu faço. E para de mexer o saco com esse negócio, cara. Eu não quero saber mais da tua palavra. Você fica mexendo o saco. Vira e mexe, você me enfia Jesus na goela. Eu não quero saber. Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho pena de vocês, crentes. Dá pena. Quando eu olho para você, eu tenho pena. Porque vocês são um bando de escravos. Vocês não podem. Eu fumo mesmo 4 porque eu sou livre. Eu fumo quanto eu quiser. Se eu quiser, eu fumo maconha, fumo cocaína, fumo o que eu quiser. Sabe por quê? Não, porque eu sou livre. Agora vocês são um bando de bitolado, de amarrado, bando de escravo. Vocês não podem nada, bando de próprio coitado. Eu falei: ah, não, tem alguma coisa errada aqui que não está certa, Alexandre. Eu sou escravo. Peguei o cigarro dele, trouxe na boca, falei: posso dar uma tragada? Falei: vai fundo. Porque para desgraça tem sempre alguém que te dá força. Posso dar uma tragada? Pode. Pode. Eu não quero tragar. Botei o cigarro no cinzeiro de novo. Eu falei: Alexandre, se chegar lá embaixo, lá no botequim onde a gente almoça, se eu pedir para o seu Januí, eu lembro do nome até hoje. Seu Januí, bota uma 51 aí. Boa ideia, né? Bota uma 51. 2 dedinhos, passa a régua. E botar o dinheiro no balcão e pegar aquela cachaça e levar a boca. Alguém vai me impedir? Não, você é maior de idade. Posso beber a cachaça? Acho que pode. Posso. Mas eu não quero beber. Trabalhamos aqui com essa clientela toda. Suponho que uma cliente dessa aqui me dê molinho. Eu esteja numa noite carente. E aí, pego essa mulher, boto dentro do meu carro, levo para um motel e digo: me dá uma suíte, me dá qualquer coisa que seja. Você acha que o porteiro do hotel vai dizer: não, o senhor não pode entrar porque o senhor é pastor? Não. Se eu pedir, ele vai me dar a chave, não vai? Vai. Você tem mais de 18 anos? Tem. Pois é, mas eu não quero entrar. Aí eu perguntei para ele: agora, Alexandre, joga teu cigarro fora, joga. Ele falou assim: jogava, não posso, sabe que eu não posso, eu fumo desde 13 anos de idade, estou com mais de 40, fumo 4 maços de cigarro. Não, joga fora. Eu não posso, rapaz, não é assim que a gente se livra disso. Eu perguntei: quem é um escravo aqui? Ou você? Liberdade não é poder fazer tudo o que se quer. Liberdade é não fazer o que se não quer. Quando nós somos livres, estamos dentro do texto que diz: todas as coisas me são listas. Se eu quiser fumar um charutão aqui em cima, quem de vocês vai se levantar para me pedir? Ninguém, mas porque eu sou livre, eu digo: não, charuto.
Você é livre para fazer o que você quiser. Se você já comeu do pão da vida, você pode comer o que quiser, mas também é livre para dizer não. Você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não à tristeza que quer se abater no teu coração. Você é livre para dizer não para essa agonia que está querendo se abater no teu coração. Você é livre para dizer não para essa desgraça que quer se intrometer no centro da tua sala. Você é livre para viver a vida quando você come do pão. Deixa eu terminar minha palavra. Quando a gente come desse pão, estamos comendo do pão que prefigura uma aliança íntima e profunda com o Pai. Tanta gente buscando mais de Deus, né, gente? Tanta gente querendo intimidade com Deus. Deus me ouve, me ouve, me ouve. O silêncio de Deus enlouquece, né? Me ouve, me ouve, me ouve. Parece que Deus virou as costas para você, né? Você e Deus, nada a ver. Você está cansado de orar, você desistiu de crer. O número de ateus no mundo cresce todo dia, porque decepção com Deus. Porque Deus não age, Deus não se move. Deus abençoa o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Todo mundo é abençoado e eu vejo com os meus olhos. Só não acontece comigo. E aí os homens estão desesperados atrás de Deus. Nesse versículo 51 mesmo, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. E diz que o pão que eu darei pela vida do mundo é o que? Leia: a minha carne. Onde está a tua fonte alimentícia? Onde é que você busca alimento para a tua alma? Eu busco alimento de Deus dando cesta básica. Eu busco alimento acendendo vela. Eu busco alimento botando um copo d'água. Eu busco alimento fazendo meditação. Mas Jesus está dizendo aqui: quem de mim não se alimenta não tem vida. E aí você só está diante de duas possibilidades. Ou você chama Jesus de mentiroso, ou você crê que ele está dizendo a verdade. Você tem coragem de chamar Jesus de mentiroso? Eu não tenho. Qualquer religião que você vá, quer ser abençoado? Faça isso, faça aquilo, dê isso, dê aquilo, pratique isso, suba ali, desça ali, faça uma oferenda aqui, uma oferenda ali, para você agradar o teu Deus. Sempre fazer. Vê, Jesus diz assim: eu sou o pão, se comer está alimentado, se não comer está morto. Eu sou a porta, se alguém entrar será salvo, se não entrar está perdido. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu. E se não vir a mim, está perdido. Eu sou o único caminho que pode levar a Deus. Eu e o Pai somos um. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu. Ou Jesus, como eu já disse aqui, era um maluco megalomaníaco varrido, ou ele estava dizendo a verdade. Sabe por que o mundo está nesse estado de putrefação? Porque falta pão. Os homens estão se matando, as nações estão se digladiando. Como é que alguém pode matar o seu filho por causa do tênis dele? Como é que um homem tem coragem de estuprar um nenê de meses? Como é que alguém tem coragem de botar um revólver na tua cabeça e atirar para levar o teu carro? Como é que alguém pode estuprar uma velhinha de 85 anos? Como é que pode alguém sequestrar alguém para roubar o rim dele? Para roubar o estômago dele, sei lá, tirar os olhos dele, para fazer tráfico dos órgãos humanos? Como é que alguém pode fazer isso, irmão? Falta pão. Falta pão. Olha para a tua vida e vê se hoje você não está pior do que ontem. Olha para a tua vida, você que está aqui, que não conhece o pão da vida, vê se alguns anos atrás você não era melhorzinho enquanto ser. Vê se você já não fez a pergunta: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe o que está faltando? Pão. Mas deixa-me te dar uma boa notícia: o pão da vida está aqui, desejoso de ser comido por você. Onde é que você tem buscado alimento? Jesus está dizendo: se não for em mim, de modo nenhum vos salvareis. Está aí, a palavra é lógica, a palavra é clara. E eu espero que você abra teu coração para receber o pão de Deus hoje. Porque ou o pão de Deus ou a morte. Ou o pão de Deus ou a crise. Ou o pão de Deus ou o caos. Ou o pão de Deus ou a putrefação. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quantos já tem o pão da vida dentro do coração dele? Diga assim: graças a Deus. Amém, amado? Aplauda ele bem forte.